É um povo caprichoso, eita povo orgulhoso. Raça que vibra, que chora, que canta feliz e não larga esse boi. E aí, pessoal do Povo Caprichoso, estou aqui mais uma vez, Thiago Caprichoso, em Parintins, a nossa primeira entrevista em Parintins. Eu estou muito feliz e eu estou mais feliz ainda por estar realizando essa entrevista com uma das figuras emblemáticas, né, do nosso Boi Caprichoso, que é a Odineia Andrade. Ela está recebendo a gente aqui na casa dela. E eu estou muito feliz, Odineia. A gente já teve um bate-bola aqui, uma conversa anterior, e a gente aprende muito, vivencia coisas que a gente não vivenciou, e é isso que é legal, o diálogo e a conversa. Então, muito obrigado, Odineia, por separar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente e contar suas histórias para o povo caprichoso. Eu é que agradeço, porque é um momento importante, não só para Parintins, mas eu digo que para o Caprichoso, para a família Azul e Branca, porque nós estamos numa entrevista aprofundando um pouco mais esse conhecimento para que ele se expanda, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas critiquem, será que é verdade? Porque em todo mundo, aquilo que a gente fala desperta uma dúvida, né? E corre atrás para sanar a sua dúvida. Então eu acho muito importante e agradeço do fundo do coração. Eu sempre digo que eu não gosto de dar entrevista, não. Quando a gente chegou, ela diz, meu Deus, já é a 5ª entrevista esse ano, eu não gosto de dar entrevista, mas tá aqui, tá dando, né? E eu agradeço demais. Nossa, é sério, gente, se vocês não têm noção da minha felicidade, Odineia. Lá em casa, assim, o Ti deve estar empavoroso, assim, super ansioso, porque ele queria muito estar aqui, que é o meu esposo. Mas, Mo, você vai assistir online aí e vai valer super a pena as histórias. E tem muita gente também, assim, eu postei ainda há pouco a foto que a gente tirou, né? Já tem um monte de gente no meu Instagram. Nossa, que legal! Quando que vai ser postado? Vão ter que esperar, né? Mas vai valer super a pena. Odineia, bora lá. Tu nasceu, né, em Barreirinha. Barreirinha, 15 de abril de 41. E aí veio para Parintins. Conta um pouco dessa história aí, que senta que lá vem história. Pode falar com riquezas de detalhes, né? A vinda, né, desde o seu nascimento ali, Barreirinha, até chegar em Parintins. Não foi propriamente na cidade que eu nasci, foi no Paraná do Ramos, num local chamado Boca do Paulo. Olha. Tem o Ramos, que é um rio, braço do rio Amazonas, aí tem um furo, que se chama Boca do Paulo. Adorava enfrentar aquele igarapé. Até que um dia, marizeiro, para cima das águas do igarapé, eu meto minha mão para tirar o mar e peguei numa cobra. A cobra era verde. Meu Deus. A cobra se dizia, quando eu senti que era uma cobra, larguei lá, fui para a água sem nadar, sem saber nadar. Eu era sempre assim, estabanada, mas eu gostava de aventura. Né? E nasci em Barreirinha, comecei meus estudos lá na Boca do Paulo com a minha irmã mais velha, ela era professora rural, que a gente chamava distrital. E ela dava aula e eu fui alfabetizada por ela, pela minha irmã Raimundinha. E de lá eu já vim para cá, para Parintins, para a 2ª série. No Araújo Filho, foi a primeira escola em Parintins. Do Araújo Filho, eu já vim para o Colégio Nossa Senhora do Carmo, onde cursei o ginásio e o magistério. No magistério, eu assumi uma cadeira e me desdobrei com muitos e muitos filhos, que eu chamo, que quem é mestre, quem é professor, pode se considerar filho, porque para alguns não, mas tem muitos que te procuram para pedir um conselho, uma ajuda, uma palavra amiga. E isso eu me orgulho, porque de vez em quando venho aqui na minha casa, a gente conversa, e às vezes até uma lágrima cai, porque eu sou chorona. Eu acho que desde quando eu fui gerada que eu choro, porque eu choro por alegria, por tristeza, por tudo eu choro, até por uma música que eu escuto, que toca aqui dentro, a lágrima cai. E que bom. Eu também sou muito chorão. Ai. Nossa, eu choro por... Às vezes eu vendo... Ontem, passando, eu vi um cachorrinho que lembrou uma das minhas cachorrinhas. Aí
segurei a lágrima. Oh, meu Deus, parece com a minha filhinha de 4 patas e tal. E é incrível, né, essa sensação, né, de você se emocionar com as coisas. Isso é muito legal. Tem gente que não se emociona, assim. Eu não acho ruim, não. Eu adoro. Não, a emoção ela tem que fazer parte da tua vida, porque quem não tem emoção não vive, não ama. Verdade. Infelizmente, a gente tem que viver, compartilhar e saber entrar e sair da emoção, porque quando ela te atraca com unhas e dentes, tu tens que saber te desvencilhar, também, porque né? senão tu vais adoecer. Verdade. Mas é um momento maravilhoso, eu sempre digo. Eu tive várias emoções na minha vida. A primeira filha, quando nasceu, eu tive 5 filhos. Dalva, a Dalva é repórter, trabalha na Câmara dos Vereadores de Manaus. Eu tenho Darlene, que é pedagoga, tenho Mário Vicente, que é, não sei bem o que ele estudou, mas ele tem alguma coisa. Tem Kelly Andrade, Marlos, que morreu de acidente de moto. E eu levo a vida, sempre que eu posso, estou em Manaus. Estão me esperando lá, porque eu fiz um exame, aí deu, olha, tem um cisto aqui, precisa tirar esse cisto do ovário. Eu digo, tá. Voltei para Parintins, porque tudo demora. Tudo demora. Tu faz exame para chegar, vai para fora, aí tu espera. Eu digo, não, eu vou esperar lá em Parintins. Pelo menos em Aí eu Parintins. chego aqui e não volto. Ficam possessos comigo. Mãe, quando é que tu vens? Eu digo, depois da missa das mães, eu vou. Olha. Então, veio para Parintins, né? Aproveitou a tua infância toda, foi em Parintins. Toda então. em Parintins. E aí conta um pouco dessa tua infância, das tuas presepadas, que já falou que a senhora fazia muita coisa. Conta um pouco Não, pra gente. eu fazia. Primeiro que eu gostava muito de rua. Eu não sou de 4 paredes. Eu sou assim, tudo é medido. Quando está demais, eu abro a porta e fico esperando. Passa o mototáxi, eu disse, por favor, eu tenho meio medo do mototáxi. Mas eu pego, às vezes eu conheço, fico ali em frente à casa da Sônia, me leva lá no Caprichoso, ou me leva ali na casa da minha irmã, e assim eu vou vivendo a minha vida. E são as aventuras da vida que me fazem levar, porque a gente que é muito ativo, eu não sei se eu sou hiperativa, não sei, mas eu devo ter alguma anomalia assim, porque eu não era só de um lugar, não ficar parada, não. Eu sempre fiz festa, eu adorava fazer festa, tinha os clubes, eu me oferecia para ajudar, ou então eu tomava conta do clube, organizava tudo, até que um dia eu quebrei o braço, entrei debaixo de um carro, mas o braço quebrou, coloquei na tipóia e fui para a festa, porque eu tinha a responsabilidade de estar lá. Aí a festa aconteceu e tudo. No outro dia existiu o Valdir Viana em Parintins, consertou meu braço, deu-lhe uma puxada aqui e graças a Deus o meu braço está bem, não tem problema nenhum. Porque viver entre 4 paredes, a gente vive. Depende de como você escolhe viver entre 4 paredes. Eu tenho um monte de livro velho. E eu não compro mais livro para mim. Me dão, eu leio. Mas eu não compro mais nenhum livro. Tem um que eu gosto, autor, que é o Augusto Cury. Adoro ele, porque ele tem umas lições de vida fortíssimas que cabem muito para mim. Então, quando eu quero, eu tenho a oração do Pai Nosso, que ele escreve, não sei se vocês conhecem esse livro, ele escreve sobre o Pai Nosso. A necessidade de Jesus de conversar com alguém, então ele criou o Pai Nosso. Isso para mim me toca muito. Quando eu estou muito agoniada, eu vou lá, leio um trecho, porque é a pura realidade, o que ele escreveu, parece até que ele viveu aquele momento com Jesus. Então, são livros muito bons dele. Eu, sempre que vejo um, eu compro. E gosto também de uma pessoa que é um grande escritor, é de Barreirinha. Tenho alguns livros, não tenho todos, Tiago de Mello. Não tenho muitos livros dele, mas eu adoro. Eu tenho uma veia de poetisa. Quando vem, ela me toca que eu escrevo. Não é todo dia que ela brota, não. É lá uma vez ou outra e me pede. Eu digo, não, eu queria tal coisa assim, assim.
Aí eu vou, meu Deus, eu gasto papel, eu gasto papel, eu gasto. Até que chega mais ou menos naquilo que a pessoa quer, aí eu ligo. Escuta, tá bom? Aí, não, falta um pouquinho assim, assim. Aí eu torno, voltar. É assim que é a minha vida de poetisa. Essa vontade de escrever, ela veio desde quando? Desde De criancinha, desde tinha. eu sempre um lápis na mão. Meu pai tinha um comércio lá na Boca do Paulo, onde eu nasci, e a gente atendia e tinha o borrador. Não sei se você ouviu falar no borrador. Borrador era um livro comprido, a folha de papel eram várias folhas dobradas assim. Aí eu lembro que ele furava com prego, aí fazia a costura para atender as pessoas do interior. Então, como não tinham dinheiro, tinha o borrador. E eles trabalhavam com o papai, juta, o que aparecesse era pescado, pirarucu, o que aparecesse eles faziam. E eu me acostumei a escrever também, junto com o papai, eu atendia lá no balcão, e era muito bom. Aí eles tinham um copinho desse tamanho, assim. Eles chegavam e diziam assim, seu Vicente, que era o meu pai, eu quero mata-bicho. Mata-bicho era esse copinho com cachaça, aí eles viravam. Aí dava uma cusparada lá adiante. E eu um dia fui ensaiar, fazer. Tu não imagina o que me aconteceu. Me sufoquei com a cachaça. Quando eu virei, eu queria arma, agora a casa cheia de juta, prensada já, pronta para entrega. Ninguém podia acender uma luz à noite. Eu desesperada, querendo ar, me batendo. Como eu ia pedir auxílio? O papai estava na sala de jantar, conversando com os seus aviados de noite. E eu, se eu fosse o meu bafo, o papai ia descobrir que eu tinha bebido. Quer dizer, foi uma experiência que valeu para o meu hoje, porque eu não bebo nada, nada não. Nem refrigerante eu não tomo. Só quando eu estou com muita sede, não tem outra coisa, eu dou um gole no refrigerante. Mas a minha bebida é água. Caramba, e veio desde a infância e o receio não mais beber mais. algo. Aí eu fugia. Porque quando nós chegamos em Parintins, nós moramos lá para o lado do São Benedito, que era o reduto do Garantido. Mas eu não sei, naquela época ainda não tinha essa história de querer boi, de fazer parte da vida do boi, não. Aí o Caprichoso era perto da casa de um tio, que eu ia muito lá. A casa era com cerca de madeira, e a gente furava a cerca para ir buscar churrasco. Dia da morte era aquele churrasco, aquele cozidão na panela na panela não, era lata de querosene. Eu lembro como a fumaça subia, aquele cheiro impregnava a gente quando ia se aproximando, aquele cheiro de cozido era convidativo. Eu digo, Jesus, hoje eu vou comer cozido do boi. Olha só. Então, quando tinha a matança do boi, tinha o almoço lá, todos os brincantes iam para lá, as autoridades, vinha governador, a mesa era assim, uns cavalhetes que colocavam umas tábuas em cima e iam colocando uma toalha e as pessoas chegavam, Deus, o Plínio Ramos Coelho, ele ia almoçar na farra do boi. Era uma maravilha, eu adorava, eu sempre fui gostar de fuçar essas coisas, de ver gente. Eu não gosto de isolamento, eu gosto de ver gente, eu saio, eu fico aqui nesse pátio, porque hoje a gente não tem mais a liberdade que tinha de sentar na porta, quem dera, não tem mais. Mas está trancado, eu estou aí, tem uma cadeirinha que encosta aí na parede, eu sento na cadeira e fico ali. Aí eu ponho meu terço na mão e digo, bom, para não pensarem que eu estou só bisbilhotando, como ela reza terço, olhando o vai ver. Mas onde, né? Não, mas aí, olha, o povo vai saber das minhas artes humanas. Mas a vida te ensina a fazer esses truquezinhos, porque sim, senão tu não vence as intempéries, porque a vida em si, principalmente quando tu vives só, é solidão. E eu não quero adoecer de solidão, não quero. Eu busco sempre alguém, eu tenho esse grupo que canta comigo nas missas, não são muitos, são 14 pessoas, 12 a 14.
E a gente, na época das missas, aí eu marco os ensaios, faço bolo, faço munguzá, faço mingau de arroz, é refrigerante, é bolo, é biscoito, tudo é da Odinel. O boi não me dá nada. Não me dá nada. Mas eu faço com prazer. Por quê? Porque eles cantam com prazer, não me cobram nada, por que eu vou cobrar do boi? Não. Então, tudo que eu faço, gente, eu faço com vontade, eu faço com amor, eu faço com prazer. E falar de boi principalmente, porque as histórias são imensas. E a gente nem sempre lembra de tudo para contar aquilo tudo que tu viveste. Mas é um aprendizado, porque eu estou falando para vocês. Amanhã eu vou, talvez, assisti-los com outras entrevistas e vou enriquecendo o meu conhecimento se eu ainda não partir deste mundo. Tomara que demore, para a gente poder aprender cada vez mais e ouvir mais essas histórias. Ave Maria. Odineia, conta aí a história de como tu entrou no cenário do boi. Bom, eu lecionava no Colégio Nossa Senhora do Carmo. E quando eu saía, a Edneuza Cid, uma amiga minha, que foi a primeira mulher assim a dar uma conotação diferente nas roupas das mulheres do boi. Ninguém conhecia boi, ninguém sabia de nada. E a Edneuza, ela foi a pioneira nisso. Ela colocava nos dias de boi de rua, assim, ela vestia as meninas com bambolê, com taça, e saía pela rua. Era uma animação total. E eu saía do Colégio Nossa Senhora do Carmo e ia para a casa dela, que era bem do lado do colégio, e a bisbilhotar o que ela estava fazendo. Eu digo que eu era bisbilhoteira e fofoqueira. Então eu olhava e ela dizia assim, mana, porque como professora ela achava que eu tinha o direito de saber tudo, que é o mal também do boi. Se tu vais falar de boi, tu tens o direito de saber tudo. E tem gente que se arrisca e muitas vezes não diz, olha, isso aqui eu não sei. Eu digo, eu não sei, mas fulano sabe, porque nem tudo a cabeça não grava mais. Então eu olhava e a Edneuza dizia assim, Edneu, eu queria que tu pesquisasse isso aqui para mim. Eu não tinha livro. A primeira pesquisa que ela me pediu foi 7 estrelas, uma lenda. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Mas eu não dizia que eu não sabia. Eu digo, não, eu vou correr atrás. E tinha um cidadão que era da Academia Amazonense, aqui, hospedado na minha sobrinha, que ele era... Aqui tem uma pousada. E ele sempre vinha aqui para o pátio e via minha agonia, porque eu sou sobrinha dela, como ela é minha sobrinha. E na outra viagem que ele veio, ele trouxe um livro, Cariúa, e me observando sempre. Ele disse, posso ir com a senhora? Eu digo, pode sim. Aí ele vinha aqui, conversava, e ele disse, olha, eu trouxe um presente para a senhora. Eu disse, jura, Jaime? Aí ele, puxa, o Cariúa. Ai, eu fiquei tão feliz. Eu tenho até hoje esse livro. Ele andava pelos QGs. Aí eu dizia, 5 dias. E não perca, porque se perder vai pagar tanto. Eu dava um preço bem alto que era para não perder o livro. E o livro era como a Bíblia do boi. Depois começaram a chegar livros, aí começaram a expandir os conhecimentos, as pesquisas, e o boi ganhou assim, um acervo cultural em relação a pesquisas muito grande, graças a Deus. Então, eu estou catalogando algumas pesquisas que eu tenho até hoje guardadas, porque é bom para te saber o que foi que eu pesquisei lá atrás, que hoje é tanta coisa que a gente coloca no boi, que a gente pesquisa, assim, com nomes indígenas. Eu não sou muito apegada a fazer como é que se diz, uma toada com palavras indígenas. Não, eu não gosto muito, não, porque eu tenho que buscar onde tem. Embora no nosso tempo a gente fazia isso, mas eu acredito que o Eric também faz isso. Pediu o significado, que quer dizer isso, no pé da toada, no rodapé da toada, para explicar para o povo saber o que ele está falando, o que ele está cantando. Sim. Porque senão não me convém. E não faz sentido, né? Você só repetir sem saber o que é. Hoje eu já ouvi algumas toadas, mas eu não tenho letra de nenhuma, porque antigamente tinha, né, o CD, agora não tem mais. Aí eu de celular sou podre.
Ontem eu não sei o que aconteceu no meu, fiquei desesperada. Aí a moça que trabalha comigo, sempre ela veio aqui, mexeu, mexeu, mexeu. Eram umas, como é que se diz? Umas propagandas, sei lá o que diacho era aquilo. Que entrava, falava mais alto. Eu digo, pelo amor de Deus, eu não quero lá, tira isso, mana do céu. Eu não quero, eu vou jogar esse celular na parede. Aí eu digo, se tu jogar, tu vai ficar sem nada. Pior. Não, eu digo o que faço, mas eu reflito rapidamente se dá para fazer. Mas eu já dei uma pedrada nele outro dia. Aí, pai do céu, e agora? Aí eu lembrei, não, lá nas lojas americanas tem celular, amanhã eu compro um para mim, se prestar mais. Aí eu fui, peguei o bichinho, dei uma apertadinha, ele abriu. Digo, não, ele está ótimo. Não, meu bebê, não vou te trocar ainda. Não, Deus o livre, a gente não vive, infelizmente. O celular hoje é o teu companheiro. Verdade. Precisa de alguma coisa, corre no celular, conversa, pede, diz o que está acontecendo, chama alguém para te acudir. Então, o celular, ele tem uma serve, mas não sou escrava dele, não. Tem gente que já é escravo. Não sou. Inclusive o álbum, né, que agora é álbum digital, né? A gente está nessa pegada do digital. E também o encarte, que é onde tem as letras, também agora é digital. Né? Pois é, para um idoso, não tem, isso aí não é válido, não. Eu quis falar assim, mas deixa para lá. Alguma hora eu vou ter as toadas, porque eu não sou de estar com o celular na minha mão. E eu não aprendo toada. Eu não aprendo nada, nada, nada. Eu tenho um problema que eu já falei para você, já da amnésia. E se eu, dentro de 15 dias, eu preparava a minha aula e sabia tudo, aí eu começava a tropeçar. Quantas vezes meus alunos vinham para cá, dona Diné, eu dava abertura. Tiverem com problema, me procurem na minha casa, aí eles vinham. Dona Diné, isso assim, 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 assim. Senta aí, o que é? Vamos lá. O que tu não entendeste? Vamos. Aí a gente conversava, tirava as dúvidas dele, aí tomava uma água, tomava um suco, aí eles iam se acostumando aqui comigo. E assim eu levava a minha vida, e levo assim até hoje. E aí nesse processo todo, né, de aí da primeira pesquisa, 7 estrelas. 7 estrelas. Né? Aí a senhora não parou mais? Não parei mais, porque aí começaram a chegar outras. Aí foi o tempo que o meu digníssimo foi presidente do Caprichoso, a Sinels foi presidente do Caprichoso, o Dodozinho Carvalho foi presidente do Caprichoso, foi meu aluno. Todas essa linhagem foi meu aluno, só não foi José Moedo e nem Babá. O resto, todos foram meus alunos. E aí eu vi que havia necessidade de ter alguém que soubesse falar para orientar naquilo que precisava ser feito. A gente fazia a pesquisa, aí chamava, olha, isso é assim, 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 contava a história para eles, costurava aqui em casa, a minha casa era cheia de gente, era Manuel Ribeiro, Hélio Ramos, era o Rojas, era uma turma de gente, que Nazaré Leitão, Gadelha, Dalva Maria, era muita gente na minha casa. Minha casa era assim como se fosse casa de acolhida. Todo mundo vinha. Às vezes eu não tinha um tostão. Eu digo, Jesus, misericórdia, o que se come? Porque todo mundo comia aqui. Era um prazer imenso. Eu tinha um curimatã desse tamanho. Eu digo, só tem isso aqui para o almoço. A Nazaré Leitão disse, não, a gente assa todo mundo com farinha. E assim a gente levava o dia, era maravilhoso. Eu tenho saudade desses momentos, tenho. Do trabalho em si, era muito cansativo, porque você trabalhar sem dinheiro é horrível. Nós começamos tropeçando, porque eu aprendi, hoje eu faço a missa, eu compro as coisas, eu dou lanche, eu não peço um tostão do bolso, salvo para pagar o tecladista que canta e o padre. É quem eu gratifico, eu não pago, eu gratifico. Então eu convivi com o meu boi nessa situação, não tem dinheiro. Então eu vivo assim, para mim
tu é boba de trabalhar assim. Não, eu acho que a gente, quando ama as coisas, a gente se doa. Então, este é o meu momento. Eu estou assim na caminhada, na reta final, mas eu ainda tenho força, tenho estrutura, tenho conhecimento e posso. No que eu ganho não é muito como professor, mas dá para mim sobreviver e dar um copo de suco para quem chega na minha casa para me ajudar em alguma coisa. E aí a sua casa era um grande Um QG. grande QG. E essa aqui do lado também. Eram essas duas casas. Essa daqui era alugada. Aí ficavam os costureiros, as costureiras, e aqui também tinha costureira. Aí eu desenhava roupa, a gente fazia puxirum. Era muito gostoso, muito gostoso. É lindo de ver, né, como que o nosso boi, e eu acho que é muito importante quem nos assiste, eu fico até emocionado, assim, porque muita gente tem o achismo de achar que o boi sempre foi profissional, né? Sempre foi ali nos galpões com costureiras mesmo, né? Que recebe pelo trabalho e tal. E não foi assim que Não, não começou, começou assim, não. né? Quem dera que tivesse dinheiro para tudo, não tinha. E a gente tirava da gente, como eu já falei para vocês, eu não me envergonho e confirmo. Tirava do nosso para ajudar o boi. E era uma coisa que, graças a Deus, eu não vou dizer que não fez falta, mas não foi assim, essa falta de eu ficar com fome para dar de comer para outro. Não, de absolutamente não. E aí, quando tu entraste no boi para fazer uma pesquisa, que já não era simples, porque tinha toda uma problemática de ausência de livros, De né? livro, E isso é muito importante a gente frisar, de, né? livro, de Isso era nome que de ano? tribos, olha, na década de 70, 80. Né? E Parintins, na década de 70, não tinha, né, uma biblioteca com um Não, não tinha, não acervo, tinha. né, Eu, desse. eu, eu como é o nome? FUNAI, me ajudou bastante. A administradora era Isabel, e ela me ajudava, sei lá, eu tenho até hoje assim, apostila com o nome de todas as tribos da região amazônica, ela mandava para a gente, ajudava em algum histórico. Olha, pesquisei isso aqui, da tribo tal, me ajuda nisso aqui. Sempre nós encontrávamos pessoas dedicadas que amavam o seu emprego, o que faziam e que se doavam também pelo boi. E aí, nessa senhora como professora, né, começou aí ajudando a fazer essas pesquisas, depois transformou a sua residência num grande QG, QG e não parou mais. Para não muita parei. gente, a senhora é considerada a primeira pesquisadora de boi-bumbá. Ah, sim, Eu me eu vou orgulho dizer do disso. Brasil porque, É, né, eu me aqui isso é orgulho disso, parintinense. porque do Boi Caprichoso fui eu, com certeza. O primeiro livro que veio para as minhas mãos antes do Cariúa foi Brasil no Folclore. Quem me deu foi Lucianita Brasil, Colégio Nossa Senhora do Carmo. Eu falando, gente, eu estou com dificuldade no Boi Caprichoso, eu tenho que pesquisar, eu não tenho. Aí no outro dia ela vem para o colégio me dar. Eu tenho até hoje, que eu quero até encadernar as folhas, que é costurado, está soltando os fios. Então eu vivi assim, eu guardo esses livros assim como relíquias. Eu não jogo fora. Outro dia, a moça lá do conselho me ligou e disse: Neto, não tem algum livro sobre folclore, sobre boi que tu queiras doar? Eu digo, quando eu morrer, faço o que vocês quiserem com meus livros. Mas no momento eu não dou para ninguém. É meu acervo. Eu tenho uma professora que ela é minha mentora intelectual da universidade, que a gente, graças ao universo, ultrapassamos as barreiras acadêmicas, nos tornamos amigos, né? A professora Elizabeth Santos. Inclusive a tese de doutorado dela é sobre a festa, né, do boi bumbá como um potencial, né, ali na educação ambiental. E ela também tem um acervo enorme, né, de livros. E aí a gente às vezes fica, né, poxa, professora, não sei o que. Ela, não. Quando eu morrer, aí vocês fazem o que vocês quiserem.
Mas eu tô... Aí ela até falou, ó, meu filho, facilitei o trabalho de vocês. Ela gastou não sei quantos, ela pegou um empréstimo no banco para pagar um profissional para catalogar tudo, tudo, trocentos livros. E aí tá tudo lá. E aí ela levou um banho de água fria, que eu acho que é isso também é importante a gente conversar. Ela colocou tudo catalogado, tudo bonito. E levou uma galera lá para conhecer. E a galera não gostou. Tipo, nossa, isso daqui não, isso daqui tá tudo em desuso. Ah, isso daqui não serve mais. Agora é tudo digital. Eu tenho um livro Além Mar. Está todo amarelo, 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 as folhas se soltando. Mas tem muita coisa sobre o Amazonas ali, meu Deus do céu. E aí eu fico, cara, que despeito, de certa forma. A gente está avançando às vezes em conhecimento, mas eu acho que a soberba, às vezes, da modernidade faz com que algumas situações que não deveriam acontecer, aconteçam, como essa. O livro, ele é super importante, Com ele é certeza. histórico. E tem coisas assim que eles te passam, os livros te passam, do ontem, que no hoje já... Não tem. Aí eu digo, meu Deus, por quê? Aí vamos buscar ali, será que tem fundamento? Aí eu vou vendo que, na realidade, é isso aí. As pessoas, porque já está velho, está obsoleto, não quero, ninguém usa mais. E os novos, muitas vezes, não vêm com esse conhecimento que os livros antigos trazem para ti. Então é muito importante a valorização da produção, seja ela em que tempo for, seja ela da maneira como ela é disponibilizada, né? Ainda mais numa festa cultural popular como a nossa, né? Que é muito importante ver, Que é a identidade de Parintins. né? Queira ou não queira, é a identidade de Parintins. É isto que traz gente para cá. É isto que traz... que vocês estão aqui porque vocês querem conhecer um pouco mais dessa história, que os nossos não se interessam. Tem isso Não também, querem, né? eu sempre digo, todo aquele que for presidente do Boi, por favor, faça uma reunião. O que é mais importante no Boi que eu tenho que conhecer? Porque não é só administrar, pagar. Não, não é só isso. É conhecer a história. Porque no momento de necessidade, tu estás pronto a responder. Faltou a Odneia, faltou o Eric. Eu estou aqui, eu sei um pouquinho para contar para vocês. Você não fica desassistido de conhecimento, Não. né? Odneia, quais foram aí as tuas dificuldades nesse processo de ser pesquisadora do Boi? Porque eu acredito que não tenha sido fácil, né? A gente já está falando aí de algumas dificuldades de ter os livros, né? De ter essa... E por que a gente está refletindo, está batendo na tecla dos livros, gente? Porque é a fonte de saber, Com né? certeza. Ali para você fundamentar, né? Porque é uma crítica que algumas pessoas até fazem, né? E de certa forma com razão, tá, vai falar sobre essa lenda. Aonde é essa lenda? Da onde é? É de quem, né? Foi inventada da cabeça de alguém, né? E eu não me lembro se eu li ou se eu ouvi a entrevista de alguém que disse que tinha muito isso no festival no início, né? O inventar das coisas, vou fazer isso daqui, e depois parou, né? Não, tem que Não, fundamentar. aconteceu algumas coisas assim de criação mirabolante no Boi, que eu sempre fui contra. Mas como cada cabeça é uma sentença, eu jamais poderia chegar com alguém que está acima de mim, porque eu não passei, era pesquisadora, assim, precisava, eu queria isso aqui, vê se tu encontra para mim. Também nunca ninguém colocou a corda no pescoço. Houve uma vez que disse, não, tu não és professora, tu tens a obrigação. Eu digo, não tenho a obrigação de saber. Primeiro que eu nunca mergulhei no profundo amazônico para saber toda a história que tem dentro da nossa região, não sei. Por exemplo, Pará, quantas lendas bonitas tem, né? Mas a gente usava a lenda do Pará, usa a lenda de Maués, usa a lenda de Parintins, usa a lenda do meio norte, a gente usa. E se for preciso usar da região sul, sudeste, depende do momento histórico, a gente usa sem problema nenhum. Né? E é importante fazer essa integração. Com certeza. Né? Porque, apesar de sermos Amazônia, o festival representa isso, eu acho que rompeu as fronteiras. Com né? certeza, nós somos Brasil. O Brasil não é só Amazonas, Amazônia, não. O Brasil é o todo. É muito diverso. Então, eu não estou desligada do todo.
Eu tive uma mestra, ela era baiana, mestra que eu digo porque ela veio muito aqui em casa, conversava muito comigo, ela passou uns tempos aqui em Parintins e ela gostava de ouvir e me passar ensinamentos. Meu Deus do céu, ela dizia, Odneia, tu não pode morrer. Eu digo, como, menina? Eu vou virar pedra? Não, Odneia, porque ninguém sabe o que... Não, eu digo, sabe sim, depende só de querer. Querer é poder. Se quando eu quero e eu vou atrás, eu encontro. Mas se não vem, o que a gente pode fazer? A gente vai ter que concordar com o teu mudismo, com o teu comodismo, porque a gente se acomoda muito. O amazonense é muito acomodado. Nesse, quando a senhora começou a fazer esse trabalho bem intenso, né, de pesquisadora do boi, né, que aí tem essas dificuldades dos livros e tal, é bem interessante a gente falar sobre que na década de 70, ainda mais em Parintins da década de 70, a posição da mulher, né, exigia outros afazeres, Com né? certeza. E aí a senhora vem, né, nessa corrente de vou fazer esse outro trabalho. Conta pra gente essa dificuldade. A mulher, hoje já nem tanto, mas a mulher ontem da história, ela era esposa, ela foi filha. Como filha, teve vários aprendizados. Passou a ser esposa, mãe, dona de casa, cozinheira, porque muitas vezes ela não era casada, mas ela precisava viver e ajudava na casa dos vizinhos, fazendo alguma coisa para ganhar. Então, as dificuldades iam existindo, os livros que a gente poderia ter na nossa biblioteca não tinha. Parintins tinha biblioteca, mas não uma biblioteca cultural nesse nível de atender o boi bumbá na arena com os personagens. Porque nós fomos criando. Era o boi, pai Francisco, mãe Catirina, o dono, o amo, os vaqueiros e a marujada. Que nós adotamos a marujada, por causa dos marujos, que era o toque da marujada é dos marujos, de Bragança, aqui vizinhos, Belém do Pará. Então, com a evolução e as brigas entre os bumbás, aí a marujada fica no caprichoso e batucada fica no boi contrário. Então existe essa divergência. E eu acho lindo ser marujo. Ai, meu Deus. A gente tem uma herança muito forte, né? Todos nós temos. É uma história muito bonita o boi, que assim, num pedacinho do dia a gente conta os retalhos, mas se a gente for a fundo, a gente vai ver que esse retalho maravilhoso de Brasil, de Amazônia, de Amazonas, está tudo interligado. Na história, nas lendas, nos costumes. Por quê? Porque o tacacá do Pará, mas o tacacá sempre existiu aqui. O tacacá é indígena, e o indígena sempre. Então, eu cansei de ver, eu nunca tomei, porque, meu Deus me perdoe, o peixe assado com tucupi no tacacá. Não, eu nunca tomei, nem quero, eu acho que não combina, mas é indígena. E o que mais que eu quero se na minha veia tem sangue? Tem. A minha avó, por parte de mãe, o pai Odiner, o nome dela era Úrsula e ela era indígena. Então, para que eu vou dizer que... Não, é gostoso, para quem gosta, faço bom prazer, só que eu não aceito bem. Né? E nesse entrelaçamento de produzir, de ser mulher, mãe, cozinheira, receber, fazer da sua casa uma casa de abrigo, né? O papel da mulher durante o festival era bem complicado, né? Deus A senhora falou livre, que muito complicado. não era simples assim, não. Conta um pouquinho pra Porque gente. para quem trabalha no boi, que cede a sua casa, o seu espaço, tu tem que ter a porta sempre aberta. E aqui entrava gente de toda espécie. Entrava o branco, o negro, o índio, o japonês. Eu lembro que uma vez eu atendi uma equipe japonesa que me trouxe aqui um cidadão, um senhor chamado, conhecido por Bolacha. Eu fiquei com esse pessoal do Japão até
3 horas da manhã. Meu Deus. Mas eu só faltei virar do avesso, porque ali foi esmiuçado, tudo esmiuçado que tinha, o que eu fazia, como fazia, por que fazia, o que eu tinha. Hoje eu estava dizendo para a Cleide, eu vou vender, que eu tenho para mais de 30 camisas de boi, fora os que eu já dei. Aí eles me fizeram trazer, colocar tudo aqui no chão, fotografaram. É aquilo que eu digo, é uma história que tu te entrega, abre a porta da tua casa para todo mundo e as opiniões chegam. Isso não é melhor assim? Aí tinha vezes que eu dizia, pega assume, porque a pior coisa é a opinião dentro daquilo que já está formado, dentro daquilo que tu já iniciaste o trabalho. Até a gente remenda, eu digo é um remendo, porque não era para ser assim. Mas é muito difícil. Quer participar? Chegue-se. Eu quero participar, mas muitas vezes eu até dou razão, porque o ego daqueles que administram é eu, mas eu, e só eu, e tudo eu faço. Tem muita gente com ego assim, que não divide. E aí não é colaborativo. Não. E às vezes só cabe às outras pessoas a opinar depois de pronto, Com né? certeza. Porque... E já está pronto, não tem mais jeito. E aí não tem mais jeito. A gente estava falando no bate-bola sobre as apresentações dos bois, né? E que as mulheres não eram muito bem-vindas, né? Não eram muito bem-vindas. As tribos foi o maior sacrifício do ninguém queria ser índio. O Gil Gonçalves, da Rádio Clube, ele teve um trabalho insano assim, de divulgar, através da rádio, algumas tribos, as lendas, as danças. Foi um trabalho muito bonito que o Gil fez. E assim nós conseguimos colocar os jovens de Parintins. E só queriam ser índias guerreiras, índios, os tuxauas, que eram em grande número, hoje só são 3 em cada boi, se eu não estou enganado. Sim. Então, fugiu daquela realidade do ontem. Eram muitos. As tribos eram 20. Ninguém queria. As mulheres, não, eu sou uma mulher bonita, eu quero um cargo. Digo, bom, então vai ser administrador do boi, porque o cargo maior é esse. Mas nós vencemos várias barreiras, enfrentamos vários problemas. Nós não tínhamos dinheiro para trabalhar. Nós fazíamos com a boa vontade de quem administrava e de pessoas amigas que ajudavam. Quantos itens fizeram seus vestidos? Ajudaram a fazer seus vestidos. Faltava isso, compravam e traziam. Fazia o puxirum, reunia, todo mundo fazia, bordava uma parte. Aí hoje eu não venho, amanhã o fulano faz isso, já deixava o trabalho para o outro, porque eu não vinha. Era um trabalho assim, de muitas mãos, mas era um trabalho de unidades. Não havia aquela disputa horrorosa, só havia disputa assim, eu quero ser um item bonito, quero uma roupa bonita, todo mundo queria. Então é por isso que havia esse congressamento de unidades. Sim. Todo mundo se reunia, ajudava a comprar roupa, ajudava a comprar material, porque tudo te faltava, tudo faltava. O dinheiro era raro, era raridade, muito pouco, mas a gente fazia milagre, tanto um como o outro fazia milagre. E é muito importante tocar nesse ponto da questão do recurso, porque muitas pessoas acham assim que sempre teve no festival essa dimensão de investimento, Não, né, por parte do quem governo. dera. E se for comparar, né, é recente, né? Essas quantias vultosas começou agora, na década já do final de 90 para 2000. Mas nem tanto, porque quantas vezes a gente chora, poxa vida, não tem dinheiro. Hoje eu estava dizendo, maravilha, os bois estão hoje respirando fundo, sorrindo da vida, porque graças a Deus vão trabalhar com dinheiro. Né? A gente inclusive falou ontem com os artistas, né? Eles estavam falando justamente isso. Não, esse ano tem recurso, tem condições de trabalho tranquilo para fazer uma coisa excelente. Mas é sempre bom frisar que nem sempre é assim, né?
E outrora que não era mesmo, né? Na década de 70, 80, Deus o né? livre, era raridade. A comida, porque eu sei porque eu dava comida aqui para os meus artistas, para as pessoas que trabalhavam com a gente, e graças a Deus tinha um cidadão que ele trazia 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, macarrão. Sempre, eu nunca fiquei. Houve um dia que não tinha comida. E eu disse para o João, João, o que eu vou dar para esse povo que eu não tenho nada? Eu, como professor, eu estava. O dono da casa Sony, que era um japonês, eu não sei, ele gostava muito de mim. Ele dizia: tudo que a senhora precisar pode vir que eu lhe atendo. Eu passava um ano para pagar o débito do boi que eu fazia na casa Sony, do Caramba. seu Toguchi. Mas eu gostava porque ele confiava, ele sabia, ele nunca extrapolou valores na conta, nunca, 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 nunca. E até hoje eu digo, era cansativo, não tinha dinheiro, mas são momentos que deixam saudades. Porque a tua convivência, tu vê gente, tu fazes amizade com todo tipo de gente, mas dentro desse todo tem aqueles que têm uma essência divina, que te tratam bem, que te ajudam, que se oferecem a ajudar em alguma coisa. Hoje é mais difícil. Quando se fala, olha, é doação. Pô, o boi tem muito dinheiro, para quê? Se vai doar o quê? Eu acho isso horrível, eu não penso assim. Eu me dou. A missa, praticamente, a gente elabora, as pessoas pensam, ela não precisa de nada. Eu tenho uma mala, tal qual a de vocês, onde eu guardo toalha, guardo tudo, tudo, tudo na mala que eu preciso. Tudo. Compro com o meu dinheiro, faço, estou terminando de fazer um arranjo para a hora do ofertório. Não vou pedir do boi, eu faço com aquilo que eu tenho. Se acreditarem, muito bem, se não, muito bem também. E essa questão da doação ela é bem importante, porque, por exemplo, apesar de hoje ter recurso, né, esse recurso às vezes não chega em todos os setores, não Não, chega não da chega. maneira como a gente gostaria. Também tem a questão na hora do amarrar para prestar conta, né? Tem gente que acha assim, é o dinheiro e pode usar de qualquer maneira, né? Eu fui presidente de APMC de escola e era muito triste às vezes, poxa, eu estou precisando do dinheiro ser aplicado ali, mas o dinheiro não é para isso. E às vezes no boi é a mesma questão, né? E acaba sendo triste. A senhora fez várias produções no boi, tá aí na sua história, né? Durante todo esse tempo. A senhora tem quanto tempo de boi? Eu comecei em 75, faz quase mais de 50 anos, Menino do por céu, aí. mais de 50 anos. Eu confiro até 2023, que nós estamos, porque eu estou atuando ainda no boi. Eu ocupo um cargo de madrinha do boi. Eu sou Hum. madrinha do Caprichoso. E eu namoro com o Negão, que é o... Ai, adoro. E fico enciumada porque ele fica hoje lá no palco. Eu não vou subir para abraçar o Caprichoso e beijar, mas nunca. Mas eu fico enciumada porque eu fico no camarote lá em cima. Aí as pessoas vão lá, beijam, tipo, não, esse negão é meu. E aí, que negócio é esse de estar beijando meu negão assim na minha cara, né? A senhora teve várias produções, né? A senhora tem 2 livros publicados. Uhum. Tem um que ele é maravilhoso, Estrelas de um Centenário, que mostra historicamente aí a cidade de Parintins. Gente, esse livro ele é muito rico, ele tem muitos detalhes, né, sobre a história de Parintins, a história do festival, a história do Boi Caprichoso, né? Tem ali elementos históricos fabulosos, né, em relação à cidade, né, ali alguns registros, né? Eu acho que foi o Márcio Braz, a gente conversou com o Márcio Braz, ele inclusive falou desse livro, ele diz, olha, muitas das coisas que a gente encontra, né, historicamente do boi é em 2 lugares, igreja, né, e delegacia, né, é onde se tem muitos registros, né, e aí quando eu comecei a ler o livro, realmente tem desses registros, né, de alguns órgãos públicos também, ali com casas, né, coleta de impostos e tudo mais. Essas produções são riquíssimas, né,
muita gente da nação azul e branca, infelizmente, não conhecem, né? A gente tem essa dificuldade, né, de introduzir academicamente esse conhecimento, na verdade, esse conhecimento acadêmico, né, pro torcedor, né? Ainda tem uma dificuldade também, às vezes, de acessibilidade a essas obras maravilhosas. A gente tem o CEDEM, né, que comercializa, mas ele é localizado aqui em Parintins. E às vezes quando eu posto, eu lendo os livros, cara, a galera de Manaus, alguns, até do Brasil, né, querem. E a gente ainda tem esse obstáculo, né? E aí a senhora falando do obstáculo dos anos 70, eu fico assim, caramba, a gente está em pleno 2024 e a gente ainda está com a mesma dificuldade de distribuição, assim, pô, a gente agora tem o material, né? Falta a gente, sei lá, de divulgar de forma bastante assertiva. Eu sempre digo, o Diego Omar, eu devo a ele esse lançamento do livro, porque foi uma verba que ele conseguiu, muito pouca. Eu peguei, digo, não, eu peguei uma parte do meu dinheiro, digo, aumenta, porque só eram, eu não me lembro se era 80, sei, não me lembro. Aumenta porque eu vou doar e vai acabar. Eu não vou ficar com o livro. E depois como? Mandar fazer mais. Por quanto? Onde? Como? Com quem? Vai ser uma trabalheira para correr atrás. Mas que eu acho assim, que eu, um dia, se eu não morrer, eu vou mandar fazer mais um livro, porque é preciso. Quantas vezes tem? Eu tenho alguns ainda ali. Você tem o que é fininho? Livro? Eu acho que é esse, que é o do CD da capa azul. Tem porque... algum que é maior? Não, é menor. Deixa eu pegar ali, rapidinho. Olha, tem água. Ai, meu Deus do céu, olha, eu sento muito, para eu levantar, dói tudo. Esse daqui foi publicado quando? Olha... A senhora lembra? Deixa eu ver se acho que foi 2013, tá aqui, ó. 2013, no ano do centenário. Foi. Era para ser lançado no dia do centenário, 29 de outubro, não aconteceu, mas eu me meti de louca, peguei os livros, fui para lá, para a sede, chamei o povo e doei os livros. Falei da importância. Minha filha, traga água para mim, e traz água que aqui só tem, já está quente. Tá boa. Esse tipo de produção ele é muito importante, né? Eu sou híbrido. Eu sou um jovem de 38 anos, mas eu sou híbrido. Eu gosto de tecnologia, né? Tanto é que estou aqui com iPad, com caderno, né? Virtual, mas se for lá em casa tem um monte de caderno também. Então, caderno normal, vamos assim dizer, né? Livro, às vezes eu uso virtual, dependendo do que eu vou fazer, mas não tira a alma não tem nada. As páginas. Não tem nada. Isso aqui, ó. Não tem, você sente, né? Eu li um livro chamado História de um Livro e eu fiquei fascinado por aquele livro por conta disso, porque quando eu lia, eu sentia tudo que o autor colocava, né, de você olhar ali as páginas, né, de você imaginar todo aquele cenário, ver as fotografias. Gente, aqui tá cheio de fotografia, né? Isso é muito lindo, né? Muito obrigado. Eu tô muito feliz. E eu acho que, assim, agora com o CEDEM, né, eu percebo que deu uma alavancada nisso, Não, né? olha, eu sempre digo, o povo teve que agradecer o Diego Omar. Sim. Porque ele foi alma, coração e vida para fazer deslanchar o que está armazenado e fazer surgir outras pessoas com suas ideias, que já... O Caprichoso de Quadrinhos tem esse livro, Sim. eu não sei, não tenho esse livro. Eu tenho, ele é maravilhoso. Tanto é que lá conta a história da marujada, né? De uma maneira. Inclusive, eu levei para uns alunos meus, eu dou aula para alunos de ensino médio. E aí temos muitos alunos que gostam de desenhar. E às vezes eu estou dando aula e eles ficam desenhando, né? Aí eu, vamos ver, usar aqui a criatividade desses meninos de outra forma. Aí eu já cheguei a mostrar eles, olha que legal, olha, de boi, né? Olha que legal e tal. E muitos não conhecem, né? E eu acho que é importante isso. A literatura também aproximar a juventude, né? A gente tentar aproximar essa juventude do boi bumbá de alguma forma,
que seja pelas toadas, pelas produções audiovisual, que seja pela literatura. Parintins explodiu nessa área do boi-bumbá, mas Manaus era o centro. Tanto que o boi aqui de Parintins, ele tem um pouquinho da essência de Manaus. Né? A senhora acha que é um demérito isso? Não. Eu acho Porque que tem não. gente que trata, né, como Não, trata com tem Manaus gente que, como uma vez eu ouvi dizer, nós vamos resgatar o boi caprichoso. Tanto caprichoso como garantido. O nome era dos bois de Manaus, mas o boi não veio. O boi nunca veio de Manaus. Nós fazíamos, o nosso boi sempre fizemos. Sempre foi feito o boi. Agora, o nome era sugestivo, porque caprichoso é uma pessoa que capricha em tudo que faz. Então, puxa vida, esse cidadão é caprichoso. Tudo que a gente pede para ele, olha, um a gente esmero. tem prazer de olhar. Garantido é a mesma coisa. Se eu sou garantido, é porque eu tenho valor. Eu me garanto naquilo que eu estou fazendo. O que já fiz, pode levar sem medo. Então, para mim, se Manaus não deslanchou, o problema é deles. Sim. Parintins tem a sua essência no boi, a sua história no boi. Hoje é a identidade de Parintins, é o boi. Então tem uma história por trás de tudo isso. Tinha uma toada do Caprichoso, em 1913, partia meu boi do estado do Amazonas, em Parintins. Tem uma letra assim, que foi infeliz, ele até morreu, Zé Carlos. Mas não partiu de Parintins. O nome foi usado. Por quê? Porque é um nome sugestivo, caprichoso. Quem é caprichoso? Tu gosta de ser caprichosa nas tuas coisas? Todo mundo gosta de ser caprichoso. E o outro também. Inclusive, eu tenho esse livro que fala nos bois de Manaus. E se eles não deslancharam, não apareceram, porque não houve esse incentivo que vocês estão tendo hoje. Não houve um Diego Omar que eu nisso. Eles bem tentam. Inclusive já veio Corricampo, se eu não me engano, aqui em casa, não me lembro bem. Não quero nem que fale, porque eu não tenho bem certeza se era do Corricampo. Mas é prazer para a gente. Quantos bois caprichosos existem aqui no Amazonas? Sim. Muitos vieram buscar a história do boi aqui dentro de casa. E é muito importante, às vezes, ter essa... Porque muita gente fica assim, não vamos falar sobre essas questões porque a gente está querendo construir uma identidade e tal. Mas a identidade, eu acho que tem que ser construída com base na verdade. Se tem dúvida, certeza, que lance essa dúvida, né? E que fique no ar. Eu acho lindo isso. Por exemplo, eu já discuti várias vezes isso no meu Instagram, com alguns seguidores, com os meus amigos, assim, rodas de conversa. E aí peço até licença ao povo caprichoso, porque aí eu vou falar um pouco do garantido, nesse sentido do fundador, né? Porque lá tem um fundador e tal. Beleza. Mas isso não é demérito do caprichoso não ter essa figura tal como o boi contrário tem de ter um fundador, pelo menos é o que eu acho, né? Porque eu acho que reforça, que é isso que eu acho lindo no processo histórico do caprichoso, essa dúvida sobre como originou essas multi-histórias, né? Como nenhum quer ficar atrás do outro. Isso, e cada um quer ser o primeiro na história. Um diz que foi ali, outro diz que foi ali. Eu acho isso, eu fico até arrepiado, olha aqui, ó. Tô arrepiado. Eu acho isso lindo. Mas claro que é. Porque isso só reforça que o nosso boi foi criado por tantas mãos, por tanta gente, né? E que é isso mesmo. O processo histórico é duvidoso, porque é muita gente fazendo. E aí, quem é o dono? O povo. O povo. Não, né? Como do lado. E aí, reforço. Eu sei que tem aqueles que são mais. Que tem lá o fundador. Beleza, tá ok para você. Você tá contente com isso. Mas eu sou mais do time coletivo. Né? Eu acho lindo essa dúvida, eu acho lindo aqui tá conversando com a senhora tem suas versões, né? Aí daqui a pouco a gente pode ir contra, não, foi assim, tal. Acho lindo
né? Porque é a história viva, né? A história contada. Primeiro porque o que eu falo, eu nunca inventei nada, eu tenho horror à mentira, e são histórias que eu ouvi. Eu tive um grupo de idosos, que eu reunia com eles, conte a sua história, que depois eu conto a minha. Era assim que a gente... E eles contavam as histórias, eu fui conhecendo um pouco da história do Caprichoso. Quer dizer, o que eu falo não é conhecimento da Odélia Andrade. A Odélia viveu muitos momentos, mas eu nunca fui, por exemplo, boi de rua. Hoje eu vou, mas antigamente eu não ia. Primeiro, Parintins não te oferecia segurança. Era toda cheia de buraco. A Rio Branco, onde o Caprichoso nasceu, era cheia de valas assim.